Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Sou João Paulo Fonseca e hoje eu estou aqui para um review e também para uma indicação de leitura. Para você que nunca leu nada sobre a história das doutrinas cristãs ou a história da teologia, eu quero indicar uma obra da editora Ragnos, que é para você que está começando a estudar teologia e quer ter um panorama assim bem breve, né, mas trazendo informações muito relevantes sobre a história das doutrinas cristãs. É uma publicação da Ragnos, o autor é o Justo Gonçalves, um perito em história da igreja, história da teologia, e ele vai trazer nesse material de forma concisa, de forma breve, mas muito assim recheada de informações, esta breve história das doutrinas cristãs, tá bom? Então a gente vai apresentar esse material aqui para vocês, capa brochura, não é um livro grande, não é um livro grosso, 255 páginas apenas. Para a história das doutrinas cristãs, são poucas páginas, né? Mas aqui você vai ter um conteúdo bem introdutório, bem básico, para você ter esse panorama aí sobre a história das doutrinas cristãs. Antes da gente ir para o review, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações e segue lá a nossa página no Instagram, é @canal João Paulo Fonseca. Na descrição do vídeo, além dos nossos canais parceiros, que você também aí deve se inscrever, eu vou deixar o link para você estar adquirindo esse material num preço bem acessível. E dessa forma você vai estar contribuindo também aqui com o nosso canal, tá bom? Bom, a capa muito bonita, né? A gente tem aqui várias partes aqui formando um rosto, né? Que a gente coloca aqui como rosto de Cristo, né? Nesse caso. Aqui a gente tem uma breve apresentação da contracapa. Vamos lá, vamos para o conteúdo do livro. Bom, Justo Gonçalves, uma breve história das doutrinas cristãs, uma publicação da Ragnos, editora. A gente tem a ficha catalográfica. O sumário. Sumário é um sumário comum, normal, não é aquele sumário que vai trabalhar os subtópicos, ele vai trazer apenas os capítulos, então a gente tem introdução, aí ele vai trabalhando a história de cada tema que é importante na teologia. Então a gente tem Israel, a igreja e a Bíblia, criação, cultura, Deus, o ser humano, Jesus Cristo, igreja, sacramentos, a salvação, tradição e o espírito de esperança, tá bom? Então vamos ver como é que ele desenvolve. A gente tem aqui um prefácio. Depois desse prefácio, a gente vai entrar na introdução, tá? Eu quero chamar a atenção, todo capítulo ele vai colocar uma parte de um verso ou um versículo bíblico para adentrar na sua explicação. Justo Gonçalves, neste livro, ele traz uma linguagem bem acessível, não é um livro técnico, é um livro para iniciantes, é um livro para quem está começando a estudar e quer conhecer um pouquinho das doutrinas, da história das doutrinas, o desenvolvimento histórico das doutrinas cristãs. Então aqui ele faz nessa introdução a explicação daquilo que é doutrina. Então olha aqui a explicação. Uma doutrina é um ensino oficial de um corpo, no caso a igreja, que lhe fornece forma, consistência e diferenciação. Todos os corpos sociais possuem doutrinas, seja de forma implícita, seja de forma explícita, pois sem tais doutrinas elas se tornariam uma massa amorfa, sem identidade nem propósitos, tá? Então ele coloca: meu propósito é concentrar a nossa atenção nas doutrinas geralmente aceitas por todos os cristãos em todos os lugares, em vez de focar pontos que nos dividem e nos separam. Então aqui a gente já tem uma explicação que ele não vai adentrar nas discussões teológicas, mas ele vai apresentar de uma forma geral, tá bom? Então é isso que ele vai trabalhar nesse livro. Eu fiz várias marcações, para mim é importante, né? Essas marcações para eventuais consultas, né? Que ele traz um pouquinho de uma visão geral nessa introdução, que é muito importante para a gente conhecer assim, de uma forma geral, inclusive como se desenvolveram as doutrinas, né? Sempre bem assim profundo a gente está analisando. Ele traz aqui como historiador mesmo, né? Mas focando em apresentar a visão ortodoxa, tá bom? A continuidade da doutrina. Essa introdução ela é bem completa, olha só. Aqui ele vai trazer como foi a organização do material. Então é bem assim intencional, né? Então, capítulo 2. Então ele gastou aí cerca de
26 páginas, né, para o capítulo 1. Capítulo 2, Israel, a Igreja e a Bíblia. Então ele traz aqui uma passagem bíblica, Salmo 1, versículo 2, as raízes judaicas do cristianismo, né? Então ele vai trazer aqui um desenvolvimento histórico, por exemplo. Além disso, muitos judeus aceitavam a pregação do cristianismo e de Jesus como Messias prometido, tal ponto que durante décadas boa parte dos membros da igreja eram de origem judaica. Alguns viram o cristianismo como um novo tipo de judaísmo que parecia tornar a vida religiosa mais fácil em meio à sociedade que os judeus ortodoxos temiam se contaminar pelo contato com gentios impuros. Dessa perspectiva, o cristianismo mostrava-se uma forma menos rigorosa que o judaísmo. Então, gente, o bom dele é que ele traz assim uma parte bem prática, né, daquilo que foi esse desenvolvimento histórico, né? Ele vai lá atrás e vem trabalhando o desenvolvimento. A Bíblia hebraica, né, mostrando aqui um pouquinho da questão do cânon. Então, olha só, aqui tem um desafio de Marcião. Então, ele já sai do período bíblico, já vai partindo para a patrística, período ali dos pais da igreja, o cânon do Novo Testamento. Então ele está trabalhando aí Israel, a Igreja e a Bíblia, os apócrifos do Antigo Testamento. Então, gente, tem muito conteúdo bom para você ter um manual de consulta prático sobre as doutrinas também. Então ele encerra o capítulo 2, capítulo 3, a criação. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele inicia sempre com uma parte importante. Olha só, no início da Bíblia encontram-se duas histórias paralelas da criação. Os estudiosos concordam que esses capítulos não são a parte mais antiga da Bíblia, que a convicção por parte de Israel que o seu Deus era também seu redentor libertador é cronologicamente anterior à doutrina da criação. Em outras palavras, Israel experimentou e adorou a Deus em primeiro lugar como Deus amoroso e salvador. E a partir dessa experiência e dessa adoração, desenvolveu sua doutrina da criação. Tamanho de letra muito confortável, espaçamento da página muito bom. Olha só, a diagramação é uma diagramação legal, gostei, tá? A organização, não tem nada assim demais. Aqui eu coloquei uma parte importante, que a doutrina cristã da criação, como a maioria das doutrinas, não surgiu de uma questão intelectual, mas sim da experiência do culto. Em vários dos antigos escritos cristãos são mencionados trechos de hino de louvor ao Deus Criador e Redentor, sem dúvida fragmentos de hino que os cristãos conheciam e repetiam em sua adoração. Tá vendo a parte histórica, né? Muito assim, bem desenvolvida, né? Então essa parte da criação vai trabalhar assim muito forte essa questão do desenvolvimento do pensamento da igreja com relação à criação, partindo desde os tempos do Antigo Testamento, fazendo essa ponte, né, chegando até nós, chegando aqui aos dias atuais também. Ele vai desenvolvendo, claro que ele não vai entrar em pormenores, é de uma forma geral, como eu disse para vocês. Capítulo 4, a cultura. Então aqui tem outra passagem bíblica, João 1:9. E aqui ele vai trabalhando também essa parte da cultura, né? Como se desenvolveu a cultura desde os tempos aí do Antigo Testamento, Novo Testamento, a cultura grega, e aí partindo, desenvolvendo no período aí da igreja primitiva, chegando no período aí da Idade Média, época da Reforma. Então ele vai trabalhando essa questão cultural. Olha só, quando o cristianismo se torna uma questão de cultura, então ele vai trabalhando isso aqui também, desenvolvendo ao longo dos séculos, né? Então é uma parte também muito importante. O capítulo 5 vai falar sobre Deus, né? Uma parte também importantíssima, como se desenvolveu a doutrina de Deus, né? Então vai trabalhar aqui algumas correntes filosóficas também, mas sem assim ser muito técnico. O objetivo do autor aqui é ser prático, tá, pessoal? Por isso que é um livro que eu indico para quem está começando a estudar. Então, olha só, o culto da igreja, o desafio ariano e o concílio de Nicéia. Então, vai falar um pouquinho aqui a respeito da trindade também, né? Que é importante a gente adentrar. Então, olha só, a discussão continua. Essa parte da trindade ele vai focar muito, seguindo uma ordem cronológica, tá, pessoal? E aí, relevância contemporânea, ele finaliza. E aí o capítulo 6, o ser humano. Essa parte do ser humano é importante. Ele vai trabalhar as origens da antropologia cristã. Ele vai trabalhar um pouquinho também aqui, focando um pouquinho a questão da alma, do corpo, alma e espírito. Ele vai trabalhar um pouquinho sobre a questão da imagem de Deus. Aí ele vai desenvolver também na parte do ser humano sobre a questão do pecado, né? Então ele vai falar também um pouquinho da queda,
e aquele famoso embate histórico de Agostinho e Pelágio. Ele vai gastar algumas páginas para poder trabalhar sobre isso, pela importância que isso teve, olha só. Então vai desenvolver aqui vários pontos, né? Deixa eu mostrar um pouquinho aqui. Ele vai falar também da doutrina da predestinação. Ele tende a ser imparcial na sua análise, né? Olha só, apesar de serem tradicionalmente chamados semi-pelagianos, esses críticos deveriam talvez ser denominados de semi-agostinianos, porque concordavam com Agostinho quanto ao primado da graça na salvação e a necessidade dos crentes não se vangloriarem de sua decisão em crer, mas ainda assim não estavam dispostos a levar a lógica de Agostinho a tal ponto que a salvação fosse alcançada em razão de uma predestinação divina e uma graça irresistível. Então aqui a gente vai ter aqui esse desenvolvimento, período pós-Agostinho, vai falar um pouquinho aqui sobre a linha de pensamento calvinista também, e aí vai trabalhar aqui também algumas ponderações, inclusive, né, citando aqui um pouquinho sobre o arminianismo nessa parte, né? Olha só, a doutrina cristã sobre a graça, a predestinação e o livre-arbítrio nunca foi formalmente definida pela igreja em sua totalidade. Ele vai trabalhar de uma forma muito prática. Capítulo 7, Jesus Cristo. Então aqui ele vai trabalhar a origem da doutrina de Jesus Cristo e o seu desenvolvimento. Então olha só, a linha de pensamento da época da patrística. Gente, é muito conteúdo, é um livro que dá para você ler de capa a capa tranquilamente, você não vai ter problema, porque é uma leitura muito agradável. Capítulo 8 vai falar sobre a doutrina da igreja. Então, aparentemente, durante algum tempo a comunidade não chegou sequer a ter um nome, referindo a si mesmo como seguidores do caminho. Em algum momento, em meados do século I, eles começaram a chamar a si mesmos de assembleia, em grego, eclesia. A palavra tornou-se um elemento tão importante de sua fé e vida que, quando os outros cristãos começaram a escrever em latim, em vez de traduzi-la, simplesmente tomaram a palavra grega e lhe deram uma forma latina, eclesia, originando assim a palavra em português igreja, bem como outras nas diversas línguas derivadas do latim. Gente, vocês entenderam como ele é bem intencional na sua abordagem? Ele conseguiu resumir algo que talvez gastaria 5 ou 6 páginas, de uma forma prática para você entender essa compreensão, esse desenvolvimento histórico. Então aqui unidade e heresia, muitos temas, claro, mas tudo trabalhando e focando a questão da igreja, né, e focando todo o seu desenvolvimento. Essa parte da igreja que é bem importante, né, porque a gente tem, olha só, a igreja transforma-se numa hierarquia, a reforma, ele vai trabalhar a questão da reforma, e aí ele finaliza sempre com uma relevância contemporânea, tá? Os sacramentos, uma parte importante, porque aqui ele vai trabalhar o desenvolvimento desses sacramentos no período da igreja primitiva, no período da igreja na patrística, e o porquê nós tivemos aí, ao longo dos séculos, né, um aumento no número de sacramentos, e aí na reforma protestante voltaram os 2 sacramentos, batismo e ceia, né? Então, olha só, batismo, fala aqui sobre o batismo e depois a comunhão, a ceia do Senhor, tá bom? Então ele vai trabalhar citando autores, citando teólogos, citando séculos e séculos, né, seguindo uma ordem bem cronológica e também mostrando um pouquinho aqui dos outros sacramentos que a Igreja Católica segue, né? São 7 sacramentos, tá bom? A salvação é o capítulo 10, é um capítulo muito importante, vai trabalhar a questão da soteriologia. Então, ele vai desenvolver, mas ele não vai assim adentrar muito na questão de Calvino e Armínio a discussão calvinismo e arminianismo. Ele vai trabalhar o pensamento da salvação no período, ao longo dos 1500 anos da igreja até a reforma protestante, e aí ele vai trabalhar a questão da salvação pela graça mediante a fé, sola gratia, sola fide, da reforma protestante. E aí, quando ele sai da parte da reforma, ele vai focar muito em John Wesley, na questão da completa santificação. Ele coloca pontos assim importantes, ele não vai citar tudo o que aconteceu, são os pontos mais importantes. A tradição, ele vai focar nessa questão da importância da tradição, mostrando por que ao longo dos séculos a igreja colocou a tradição no mesmo ponto das escrituras. E aí a gente acaba encontrando 2 extremos, né? Aquele que rejeita a tradição, que é um extremo errôneo, e aquele que coloca a tradição
em igualdade às Escrituras ou até acima das Escrituras. As Escrituras estão acima, de fato, de qualquer tradição, mas a tradição é importante para a gente compreender muitas coisas com relação à teologia, tá bom? O último capítulo é um capítulo que, na verdade, é um apêndice, né? Ele mesmo vai falar que há 2 pontos importantíssimos da doutrina cristã que quase não foram mencionados nos capítulos anteriores. Então ele está falando aqui da doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, a doutrina das últimas coisas, escatologia. Gente, essa parte é bem resumida porque ele coloca como se isso fosse ainda um ponto que estaria se desenvolvendo e é um ponto muito recente, né? Principalmente a questão dos dons do Espírito, batismo com o Espírito Santo. Então ele não vai assim gastar muitas páginas para trabalhar isso não. Eu achei que ele poderia ter desenvolvido um pouquinho mais nesses 2 assuntos que são de grande relevância também. Então ele quis ser bem econômico, olha só, poucas páginas. E aí a gente tem a finalização desse material que eu indico para vocês, uma breve história das doutrinas cristãs, Rusto Gonçalves, publicação da Ragnus, para você conhecer de uma forma breve, porém com bastante informações, o desenvolvimento histórico das doutrinas cristãs. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.